Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Olá, Zoucas. Meu nome é Ana. Eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte. Bom, o meu relato é sobre sonhos. Eu tenho muitos sonhos específicos com pessoas específicas e carregado de detalhes. Geralmente eu sonho muito, mas quando eu lembro por detalhes assim, eu já entendo que é Deus falando comigo sobre alguma situação ou sobre alguma pessoa. Eu sou cristã, protestante, então a gente crê, que Deus ele fala conosco através dos sonhos. Para contextualizar, o sonho que eu tive foi com uma pessoa específica do meu trabalho. Eu trabalhava, numa empresa de telemarketing. Quem já trabalhou sabe que é um local muito carregado, com pessoas muito diferentes, com muitas crenças, e acaba sendo um lugar bem carregado, com uma energia bem pesada. Bom, nesse lugar que eu trabalhava, eu conheci uma moça bem jovem, bonita. Eu não vou falar o nome dela, mas pouco que eu conheci dela dava para perceber que a vida dela era uma vida bastante conturbada. Ela era mãe solo, tinha problemas com o pai do filho dela. Ela namorava, mas tinha um relacionamento com bastante traições, um relacionamento bem tóxico. Dava para ver que ela era bem dependente emocional do namorado. A vida familiar dela também não era muito boa, pais, mães, era bastante bagunçada pelo que ela falava ali. Além dela ter depressão, ansiedade, ela tomava remédios pesados. Ela já tentou, segundo ela, se matar de 4 a 5 vezes. Ela também teve um aborto espontâneo na empresa onde ela trabalhava. Então, assim, uma garota bastante nova, mas já com muitos vícios. Então, assim, bastante conturbada a vida dela. Bom, como cristã, eu tinha muita vontade de conversar com ela, tentar ajudá-la de alguma forma. Dava para ver que ela tinha bastante problemas financeiros também, Ela estava sempre se queixando de estar passando dificuldade. E, assim, eu não era do grupo, de amizade dela ali, mas como eu trabalhava bem pertinho, empresa de telemarketing, você trabalha em cabinezinhas assim, bem uma ao lado do outro, uma ao lado da outra.
Então, você estando perto, você acaba escutando tudo que as pessoas estão falando. Eu não era do grupo, mas eu estava ali e ouvia tudo que eles estavam conversando. Então, eu não me sentia no direito, né, de interferir, de entrar na conversa ou falar algo para ela, mas eu tinha muito essa vontade, porque eu via que o estilo de vida dela, o que ela né, fazia, as experiências ali que ela contava, não fazia bem para ela, né? Só destruía ela ainda mais, sendo o físico, o emocional dela, o espiritual, a alma dela. Então eu vi ela uma moça muito triste, ela era uma moça muito negativa, todas as experiências dela, ela já chegava no trabalho contando coisas muito pesadas, muito ruins mesmo. E a minha igreja, ela tem um grupo que se chama Célula, que acontece toda semana, né? E lá a gente canta, ora, tem comunhão e tudo. E a gente tem uma caixinha de oração, onde as pessoas colocam os pedidos. Então eu escrevi o nome dela e coloquei lá, para que os irmãos pudessem orar por ela. E também, ao mesmo tempo, eu também estava orando por ela e pedi a Deus para ter uma oportunidade de eu um dia poder conversar com ela, porque ela me parecia uma moça muito triste. Então, Deus me deu essa oportunidade. Um dia que a nossa equipe, né, eu era da mesma equipe dela, e aí a gente foi colocada em um outro local. Nisso, ela se separou dos amigos. Então, eu meio que fiquei ali sozinha com ela e pude ter essa abertura para conversar, de falar, né, que esse vazio que ela sentia, esse amor que ela procurava, né, em relacionamento, ela não iria encontrar em pessoas, mas em Jesus, em Cristo. Só Ele poderia preencher esse vazio nela. Eu tinha muita vontade de falar isso para ela e falei. Passou um tempo, eu tive um sonho com ela. Nesse sonho, a gente estava voltando do trabalho, coisa que seria impossível de acontecer, porque as nossas casas tinham sentidos totalmente opostos. Mas enfim, no sonho, a gente estava voltando, eu e ela, a pé, sozinhas, e a gente entrou dentro de um ônibus. Nisso que a gente entrou dentro desse ônibus, o ônibus estava, né, na via, e do nada ele meio que entrou em um outro local. Era como se ele tivesse ultrapassado algum portal, alguma coisa do tipo. Que assim, o clima da cidade totalmente mudou, estava totalmente deserta. Assim, eu não reconheci aquele lugar mais. Aí a gente desceu do ônibus e a gente não via ninguém. Tava totalmente deserto e a gente parou mais ou menos na frente de um posto de combustível. No posto de combustível tinha algumas pessoas, né, trabalhando, só que essas pessoas, assim, ignoraram a gente. A gente pedia ajuda, elas ignoravam, olhavam com a gente com uma cara de ódio, sabe? Como se a gente fosse intrusa ali, como se elas não quisessem que a gente estivesse ali. E nesse momento eu senti muito medo, né, nesse sonho. Chegou um carro de jovens, de pessoas fazendo muita algazarra, muito barulho, com som muito alto, jovens usando muita droga, muita bebida. E aí ela olhou para mim e falou assim, vamos perguntar a eles, quem sabe eles têm, né, alguma pode nos ajudar, eles têm, né, alguma informação desse lugar que a gente tá. E eu logo vi de cara que não era uma boa a gente chegar para esses jovens, porque eles estavam realmente assim bem alterados, né? Mas ela foi e pediu informação, queria saber onde que a gente tava. E aí eles foi e falou com ela: olha, a gente não sabe também, mas vocês podem vir com a gente. Entra no carro, falou com ela.
E eu tava de longe, eu não tinha chegado perto, e ela começou a me chamar. Eles vão dar carona pra gente. E eu falava com ela, não, é melhor a gente não ir. E ela falava, não tem problema, vamos entrar, eles vão dar carona pra gente. Eu falava, não, é melhor você não ir. Por favor, fica aqui comigo, eu não vou. E quando eu fui chegando próximo a eles pra tentar puxar ela, né, chamar ela pra mim, pra perto de mim, eu fui vendo que aqueles jovens, eles começaram a desfigurar o rosto. Sabe quando você pega uma carne que tá apodrecendo e ela começa a derreter? Foi tipo isso, eles começaram o corpo deles já não era mais uma pessoa ali. Elas começaram a desfazer, a desmanchar. E foi envolvendo ela. E eu chamando e ela não vinha. Ela tava assim, olhava pra mim, olhava pra eles e falava, não, eles vão levar a gente. E eu falava, não, vem comigo. E eles começaram ali a envolver ela naquilo ali, e eu comecei a ver muito sangue, jorrava sangue desses jovens que já não era mais aquele corpo formado, derretia assim em volta dela, era uma coisa horrorosa, um cheiro de sangue, muito sangue eu via. E eu comecei a ficar bem apavorada e chamava ela não me escutava, ela já estava totalmente assim, como se ela tivesse se entregue ali, sabe? E aí eu fui vendo ela entrando no carro e indo, sabe? Quando o carro vai sumindo assim na neblina, só que eu conseguia ver o rosto dela. E ela falava pra mim, apesar do rosto estar... Ela tava com o rosto muito triste, o semblante muito triste, falava pra mim, Ana, foi com eles, pra mim já não dá mais, não tem como. Eu tenho que ir com eles, porque pra mim já não dá mais. E eu vi assim, nos olhos, no fundo dos olhos dela, que a alma dela pedia socorro, sabe? Mas era algo que ela parecia não conseguir lidar naquele momento, e ela foi se entregando e foi sumindo na neblina. Depois que ela sumiu, tudo voltou ao normal. Eu reconheci onde eu estava, eu já sabia qual que era a cidade, tudo ali eu já reconhecia, e eu consegui voltar para minha casa. E aí o sonho terminou. No outro dia eu lembrei de tudo. A gente não se falou muito depois, eu não tinha muito contato com ela, então eu nem sei mais como ela tá, eu também saí já da empresa. Bom, mas esse foi o relato, espero que vocês tenham gostado. Em breve eu trarei mais sonhos, porque meus sonhos eles são assim, bem loucos e sempre nesse nível. Obrigada pela oportunidade, Zoucas, e até a próxima. Você tem uma nova mensagem. Opa, meu nome é Alexandre, sou da cidade de Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro. E hoje aqui eu tô aqui para contar um relato que aconteceu comigo mesmo. Eu não sou o tipo de pessoa que vivenciou muitas experiências, né, paranormais, apesar de gostar bastante do assunto, né, ser uma pessoa muito curiosa. Eu nunca tinha vivido nada tão intenso quanto esses dias que eu acabei vivendo. E eu tenho hoje minha convicção pessoal em relação àquilo, tenho minha religião, sou cristão presbiteriano, e tenho minhas convicções acerca do que pode ter acontecido ali. Mas eu sempre fui uma pessoa que desde novo tive muitas experiências com paralisia do sono. Frequentemente chegou uma época da minha vida, acho que por volta ali dos 15, 17 anos, eu tinha muitas vezes durante a semana, era algo muito comum de acontecer. E era a época também que eu gostava muito de pesquisar, né, a respeito dessas coisas. E certa vez eu tinha visto, eu acredito até que foi uma postagem, não sei se as pessoas conhecem, mas tinha uma página, um site na verdade, um blog, que o nome era Nerd Maldito,
que aí postava várias creepypastas, várias coisas assim, esses conteúdos mais sobrenaturais e tal. E aí eu vi alguma coisa sobre o Shadow People, que traduzido para português seriam pessoas das sombras. E esse Shadow People, né, normalmente os relatos desses seres, eles aparecem atrelados com paralisia do sono. Então muitas pessoas que têm paralisia do sono, de alguma maneira eles vinculam a paralisia do sono com essas figuras, que seriam figuras todas pretas, né, e algumas vezes vistas com chapéu, outras vezes, né, vistas sem chapéu. E o meu relato pessoal foram 2 eventos que eu acredito que estejam conectados, mas pode ser que não estejam. Como eu falei, né, frequentemente eu sofria paralisia do sono, e na época a minha convicção era de que realmente era uma coisa mais corporal, porque existe uma certa explicação científica de questão do tipo da pessoa acordar e o corpo ainda entender que tá no período de sono, alguma coisa assim do tipo, não vou saber explicar. Mas eu não levava para esse lado sobrenatural até esse dia, o dia do último relato, no caso. Mas essa história começou um dia que eu tava em casa e aí faltou luz no meu bairro. E eu tava no meu quarto. Eu quis, nesse dia que faltou luz, meus irmãos. Eu tenho pai, mãe e 2 irmãos, um menino e uma menina. E meu pai trabalhava fora de casa, né, em Macaé, uma cidade aqui próxima. E aí meu irmão e minha irmã foram pro quarto da minha mãe. E eu fiquei no meu quarto tocando violão. E nos fundos da minha casa, a gente consegue visualizar, né, na parte de trás, meio que um sobradinho, né, que aqui em Campos, pelo menos, a gente chama de puxadinho, que foi feito na casa de trás para poder colocar meio que uma caixa d'água. Então é como se fosse um cômodo a mais que eles criaram lá em cima para poder colocar a caixa d'água. Eu não sei se o cômodo foi para que tivesse um acesso mais facilitado à caixa, não entendo, porque eu nunca fui na casa. Mas é uma estrutura que dá para ver olhando para os fundos da minha casa. E aí, nessa noite, tinha faltado luz. Eu tava no meu quarto tocando violão, tranquilamente. E aí eu olho para a reta desse puxadinho pela minha janela e eu avisto uma figura lá em cima. Esse puxadinho, no caso, em volta dele tem uma muretinha. Então é como se no telhado uma pessoa pudesse ficar lá dentro. É como se a lateral do terraço tivesse muros nas pontas. E aí eu vi uma cabeça ali, meio que olhando para mim. Era toda preta. À noite dava para clarear, a lua conseguia clarear as coisas. Tanto que eu lembro de conseguir enxergar a cor da caixa d'água, que ficava bem ali do lado. Dava para ver o azul da caixa d'água por causa da luz da lua e o amarelo dos tijolos ali da estrutura. Mas em relação ao rosto, a cabeça, era tudo preto. Eu não vi olhos nem nada disso, mas era o formato de uma cabeça humana, mas estava todo preto. Não conseguia ver detalhes a respeito disso, sendo que eu conseguia visualizar os detalhes, as cores das coisas que estavam em volta. E na hora assim, eu estranhei, mas eu ainda acreditava na possibilidade de ser alguma pessoa ali. Até que, enquanto eu estava encarando ali a figura, né, um pouco de longe assim, ela sumiu bem diante dos meus olhos, assim. Acho que eu pisquei e a figura desapareceu. E aí, na hora, eu fiquei na dúvida em relação a se era uma coisa realmente na minha cabeça, mas estava ali de uma forma que dava para enxergar, sabe? Não tinha como ser uma miragem no escuro, porque estava bem iluminado em volta e eu estava vendo ali aquela coisa. E aí, alguns dias se passaram disso, e o segundo relato seria o relato que poderia ter alguma conexão com esse primeiro, porque, como eu falei, né, essa questão da paralisia do sono sempre foi uma coisa que aconteceu muito comigo,
E eu vi relatos de pessoas que ligavam as paralisias do sono com o avistamento dessas figuras pretas, né? Que eu só tinha visto até então a cabeça, não vi essa figura toda. E teve um dia à noite que eu tava no quarto, fui dormir com meu irmão, e ele tem a cama dele, eu tenho a minha, né? Beliche, camas separadas mesmo. E aí eu tava dormindo e tive um pesadelo. Eu não lembro muito bem o teor do sonho, não consigo me lembrar o que se passava no sonho. Eu sei que eram vários flashes, várias coisas acontecendo, que eu não lembro agora quais eram. Mas o interessante foi que no final do sonho aparecia uma moça, e a moça ela estava encapuzada, assim, olhando para baixo. E eu associei essa moça com uma menina que eu conheci que, assim, não fazia muito sentido ela estar no meu sonho. Sei que na época ela estava envolvida com algumas coisas, assim, uso de drogas e tal, mas eu não sei se teria nada a ver. E do lado dela, no sonho, apareceu uma figura preta, só que agora eu conseguia ver no sonho o corpo todo dessa criatura. E realmente era só uma sombra do lado dessa menina. E até aí tudo bem, um pesadelo e tal. Até que eu acordo do pesadelo. E já acordo assustado, acelerado desse pesadelo. Só que quando eu acordei, eu já acordei na paralisia do sono. Então, eu durmo de bruço, então eu nunca tive paralisia de um modo que eu pudesse ver coisas, que as pessoas dizem que quando elas estão nesse estado, dormindo de barriga para cima, elas veem algumas figuras em cima delas e tal. Eu sempre dormi de bruço, então eu nunca tive a possibilidade de ver nada, porque quando eu ficava assim, eu olhava pro colchão. E aí, eu fiquei nessa posição de paralisia, olhando para baixo, né, para a reta da cama. E eu normalmente não ficava assustado com a paralisia do sono, porque era uma coisa que eu estava acostumado, não acontecia muito comigo. Mas dessa vez eu acredito que por já estar acordando de um pesadelo, eu fiquei um pouco mais desesperado, assim, então eu acordei mais agitado e tal, e eu fiquei naquela de tentar me mexer, tentar, e não consegui. Quem já teve paralisia do sono sabe como que é uma situação bem complicada, né? Bem assustadora. E naquela de tentar me mexer, nada, até que eu senti nas minhas costas duas coisas encostando nas minhas duas escápulas. Na minha mente eu imaginava como se fossem pés, mas poderiam ser mãos, né? Eu sei que duas coisas encostaram atrás, eu senti aquilo encostar em mim, e do ponto em que eles encostaram até o resto do meu corpo foi saindo um calafrio, aquele calafrio de medo que o corpo da gente tem, aquela vontade de retrair, né? O corpo, que o medo ele tem essa característica, ele faz a gente se retrair. Aquelas duas coisas encostaram nas minhas costas, e essa sensação de retração ela foi passando pro meu corpo todo de um jeito que eu fiquei muito desesperado. E aquilo foi ficando ali em cima de mim, e na minha cabeça eu imaginava como se realmente um demônio tivesse em pé nas minhas costas ali naquele momento. E aquilo ficou, e eu querendo me mexer, não consegui, até que quem tem paralisia do sono também sabe que dura um período de tempo e a gente volta ao normal. Até que eu fui recuperando os movimentos, né, da ponta dos dedos e tal. E aí foi pro corpo inteiro. E eu consegui me mexer, eu logo corri, acendi a luz. Eu lembro que o povo lá de casa, apesar de todo mundo ser evangélico, minha mãe, eu acho que pegou uns vidrinhos de água benta de alguma missa que ela foi, acho que de Páscoa da igreja católica. Eu peguei aquela água, eu saí jogando na porta, na janela, em tudo que tinha na reta, porque eu tava muito assustado com aquilo que tinha acabado de acontecer. E aí o relato foi esse. Eu acredito que essas duas coisas estejam interligadas, a figura que eu vi no telhado e aquilo que encostou em mim, porque por causa dessa questão das características de Shadow People, e também dessa conexão entre sonho, paralisia do sono e a forma como aconteceu.
mas eu realmente senti essa coisa encostando. Uma coisa interessante, um fato interessante, é que depois que eu me tornei, assim, cristão mesmo, que eu abracei a minha fé de um jeito mais forte, eu nunca mais tive paralisia do sono. Então, hoje eu tenho a convicção de que eu acredito que fosse uma coisa espiritual. E é isso. Se tem uma coisa que eu posso afirmar com toda certeza, é que o mal existe. Independentemente de qual seja a sua religião, a forma como você olha para o mundo, o mal existe. E ele pode se manifestar de várias maneiras. Então, esse aí é o meu relato. Obrigado aí pela oportunidade. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar, zero patience for slow walkers, those who get 0 hours of sleep on a Saturday night, have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio dos ouvintes, Relatos dos Ouvintes, aqui dentro do Relatos do Além. Queria deixar meu agradecimento especial para todo mundo que mandou seus relatos hoje aqui no programa. Show demais. Um mais sinistro que o outro sempre, né? Com certeza. Vamos sempre subindo a barrinha aí do bizarro a cada episódio. Então, muito obrigado. E também agradecer você que mandou mensagem pra mim lá no Instagram. Vira e mexe, o pessoal manda foto de, olha essa foto desse OVNI, olha essa foto desse fantasma. O que é isso aqui? O Saci Pererê, caipora, não sei o que. Eu adoro, gente. Obrigado, essa interação eu acho incrível. Passo horas conversando com vocês e eu gosto demais, tá? Então, muito obrigado por todo mundo que tem mandado conteúdo pra mim. E também me ensinado muita coisa. Tem muita coisa que eu tô aprendendo ainda, né? É um tema ainda que eu tô estudando. Então, assim, acho que o desconhecido a gente sempre vai estudar, né? Não é à toa que o nome é desconhecido. Senão seria descoberto. Bom, e também queria agradecer demais a todo mundo que tá lá no nosso grupo secreto, tá bombando cada vez mais, galera. Você sabe que para participar é muito fácil. Se você quiser entrar no grupo secreto, fazer parte da nossa comunidade que cresce a cada dia mais. E, sério, gente, se prepara, porque lá é só história bizarra atrás da outra. E se eu fosse você, não entrava no grupo de noite, tá? Se você tem medo de fantasma, não entra, porque é de noite que a gente bota as histórias mais sinistras, mais aterradoras. Mas se você gosta, se você curte esse assunto, entra lá em www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento. E aproveita, apoia a gente. Você precisa entrar no grupo, mas apoia o podcast, ajuda a gente a crescer e fazer mais episódios sinistros cada vez mais, tá? E se você tem histórias pra contar e quer aparecer aqui no programa, não precisa necessariamente ter acontecido com você, tá, gente? Pode ter acontecido com a mãe, com a tia, com os primos, qualquer um. Uma história que você ficou sabendo do amigo de um amigo meu, não tem problema. Manda pra mim lá no WhatsApp, mas primeiro manda um oi pra mim, conversa comigo, vamos interagir, vamos conversar. Pode te passar aí o esquema, tá? De como é que faz direitinho, como é que grava bonitinho. Pelo meu número, anota aí, é mais um porque não é do Brasil, é mais um, número internacional, mais um, 647-830-0422. E, cara, é isso. Você vai mandar um oi, eu vou te explicar exatamente como é que faz. Pra gente ter uma qualidade de áudio aqui minimamente legal, né? Pra todo mundo ouvir, poder ter essa imersão aí, que é o que é mais legal do programa, né? E obrigado a você que escutou até aqui também o episódio de hoje. E, se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha.